A paz do Senhor, meus irmãos, em função das eleições, estarei gravando o culto hoje e eu quero convidar você que vai estar cultuando conosco no horário que você puder. Então eu quero te convidar com muita alegria, com muita paz no seu coração, com muita fé, para nós estarmos cultuando o nosso Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos crer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa nação, o Deus que está no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar agora a orar comigo, você membro, você visitante, você adotado, você convidado do Deus Altíssimo. Amém? Vamos orar, principalmente pela nossa nação. Vamos orar agora. Apresente sua vida diante do Senhor. Eu vou apresentar aqui agora minha vida, apresentar minha casa, soberano e eterno Pai, no teu glorioso nome, no nome de Jesus, eu quero me colocar à tua disposição como canal de bênção, canal do Senhor, canal para transmitir aquilo que o Senhor tem para todos nós, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita cada causa nessa hora, cada vida agora, Senhor, que se coloca de joelho, que se coloca de pé ou sentado, numa posição, meu Deus, que é confortável para te buscar, para te adorar, para reconhecer o senhorio na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada vida, cada membro, cada obreiro, cada visitante, cada adotado, aos intercessores, todos, Pai, eu apresento diante de Ti, nesse dia tão especial, que nós estamos juntos pela fé, crendo no milagre que pode acontecer ainda hoje, na nossa vida, na vida particular de cada um, aleluia, na casa, no lar, na empresa, na nação em geral, em nome de Jesus, ó Pai, que cada um possa agora anima-te, fortalece teu coração e espera no Senhor, amém? Que Deus é fiel, glória a Deus. Também te convido para uma saudação comigo. Essa saudação está no Salmo 100. Eu vou ler e você possa comigo meditar alguns minutinhos. Diz assim, o Salmo 100: exorta-se toda a criatura a celebrar o Senhor. É o título. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei-o o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Amém? Pois bem, vemos essa mensagem que foi escrita, quantas gerações se passou, e nós estamos nessa rica oportunidade de podermos também alegrarmos nesse grande dia que representa para a nossa nação, que representa para a vida particular de cada um, que o nosso Deus, Ele é o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. E eu te convido a estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, buscando a presença dEle, irmãos, porque para nós cristãos, nós temos a certeza
de que a nossa vida, ela não é mais dirigida por nós mesmos. Nós sabemos que tem aleluia, mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. Esse mediador é o Filho de Deus. Esse mediador, ele está, aleluia, buscando as bênçãos, preparando morada para todo aquele que crê, para todo aquele que o aceita. Se você o aceita, o aceitou ou vai aceitar, é a melhor escolha que você faz. É a melhor escolha de um ser humano, é aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Porque aí você entra para esse exército dos adoradores, dos que celebram, dos que estão crendo no novo tempo, numa nova geração de adoradores, que é a nossa, que é as gerações dos nossos filhos, netos, uma geração que conhece o Senhor, porque você deixou, você ensinou, você deixou um legado, você deixou para a geração futura, você e eu, nós somos os que estamos fazendo os alicerces. Os nossos antepassados fizeram, a parte deles. Nós temos que continuar. Então o Senhor, aleluia, Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece que nós venhamos servir a Ele de todo o nosso coração. Amém? Que Ele fala no versículo 2, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Apresentai a Ele é cantar as bênçãos de Deus. A alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Então hoje, vamos somente crer que Deus trabalha, que Deus muda a circunstância, que Deus muda a história. E Ele vai mudar a sua, Ele vai mudar a história do nosso país, Ele pode mudar. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Se nós estamos orando pela nossa nação, amém? Que eu quero te convidar agora para orar pela sua nação, pela nossa nação, na verdade. Vamos orar e crer que Ele está no comando de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E aqui diz no versículo 5, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração em geração. É a verdade do Senhor que nós estamos aqui levantando essa bandeira de fé, bandeira de certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Amém? Vamos orar comigo? Soberano e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, eu coloco o nosso país, a nossa pátria, o Brasil, Senhor amado, diante de Ti agora, em concordância com todos aqueles que pensam, que creem também que o governo, aleluia, que governa o céu e a terra e tudo mais, é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, meu Pai, que hoje, Pai, é um dia especial, mas nós vamos dar glórias ao Senhor, honrar o Senhor. Nós sabemos qual é o resultado, mas nós sabemos que para tudo há um propósito. E nós vamos ser, aleluia, estar sendo cuidado pelo Senhor. Glória a Deus, o Senhor deixou as leis, Ele deixou os governantes, Ele deixou o presidente, Ele deixou tudo aí para que nós venhamos cumprir, obedecer, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o presidente maior, o governador maior é o Senhor Deus, amém? É Ele que está no controle, é Ele que vai estar no comando de todas as coisas. Por isso, alegre seu coração e creia, e vamos esperar no Senhor. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouvirá o seu clamor. Ele está ouvindo o nosso clamor e o resultado
qual seja ele, é do Senhor, é da vontade do Senhor, não é do homem, não é do inimigo, é nós cristãos, eu particularmente creio assim, o resultado que tiver é o Senhor que está no comando de tudo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor, igreja, como vão? Aqui é Ana Carolina, sou membro da Igreja Tenda da Oração e diretamente aqui de Minas Gerais, estou aí na missão de cantar os louvores da harpa hoje e mais 2 louvores, amém? Vamos então ao primeiro hino, de número 525, Vencendo Vem Jesus. Uma flor gloriosa. Amém? Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre 1000 mais belezas.
mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, as transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora vamos cantar o hino de número 400, em Jesus. Jesus,
está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na
Igreja, mais uma vez, cumprimento a todos e quero dizer para você que é a hora da palavra. Abra sua Bíblia aí no Salmo 33, verso 12. Amém? Enquanto isso, eu vou orar. Enquanto você abre a sua Bíblia, abre o meio que você tem para ler comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar essa palavra, que não é minha. Eu quero apresentar cada vida que está já pronto para cultuar, para ler a palavra, para ouvir e para, assim, meditar nessa palavra que vai surtir efeito em cada ouvinte. Em nome de Jesus, nessa hora, abençoa, porque a tua palavra não volta vazia. Amém? Então, eu vou ler o versículo 12, para a gente já entrar no tema e já começar a meditar na palavra que o Senhor tem para os nossos corações. O versículo 12 diz o seguinte: bem-aventurado é a nação cujo o Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? O tema é a fidelidade da nação que serve ao Senhor. É um tema bem direcionado, é uma palavra bem apropriada pelo dia que nós estamos vivendo, por esses dias que nós estamos vivendo, esse mês significativo, bem confiante, né? Um mês que nós não estamos esperando conclusão humana, e sim do Senhor. E essa mensagem, ela vem falar aos nossos corações de maneira positiva e de uma maneira em que cada um possa refletir como é que você, eu, todos cristãos ou não cristãos que possa estar com a oportunidade de ouvir essa mensagem, poder avaliar como você está sendo grato ao Senhor por tudo que Ele fez, né? Por tudo que Deus fez por nós. De alguma forma, nós somos livres, nós temos uma liberdade, e essa liberdade, ela inclui buscar o Senhor, adorar Ele. Nós podemos sair na rua, entregar o panfleto, nós podemos falar da palavra do amor de Deus em casa, nós podemos viajar, enviar a palavra, como o Senhor disse lá, né, quando Ele indicou o ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Ele entrega o ide, Ele entrega ali para os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, esse ide. E graças a Deus que eles foram, né? Graças a Deus que nos alcançou. E nós somos os responsáveis para dar continuidade. E aqui estou eu, juntamente com você, que Deus chamou, escolheu, fez proposta, mas o detalhe, para tudo se cumprir, para tudo se concluir, existe um pequeno detalhe, que sem ele nós não conseguimos fazer nada: a fidelidade. Deus, Ele conta com a fidelidade do seu povo, né? A fidelidade de um povo que serve a Deus e tem como seu Senhor. Ele espera isso de nós. Então, vale a pena, irmãos, servir o Senhor com fidelidade. Servir o Senhor é muito gratificante. É muito
gratificante servir o Senhor, ser grato, ser fiel. Deus, nós trazemos para nós mesmos muitas bênçãos, o retorno de tudo que nós vamos fazer para Deus. Não é uma compra, não é uma barganha, não. É somente crer que Deus não deve nada a ninguém. Até a sua fidelidade tem recompensa. Não só a nós, né? Mas em toda uma geração que nós podemos ver aqui, que a Bíblia, ela relata, que nós vamos ver já lá em 2 Crônicas, capítulo 15, se você já quiser abrir, né? Lá, a Bíblia relata que Israel só vivia realmente feliz quando aceitava Deus como seu Senhor. Quando os israelitas trocavam o Senhor Deus por Baal, perdia todos os seus benefícios. Perdia os benefícios da aliança, entrava em colapso social, econômico e espiritual. Amém? Vamos lá comigo? Eu já te passei. Veja bem aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, eu vou ler do 1 até o versículo 12, mais ou menos. Amém? Aqui fala sobre o rei Asas, que foi um rei que ele aboliu a idolatria e ele removeu ele arrancou ali os ídolos, os postes, ele retirou ali os postes do Baal, do Deus Baal, do povo estranho, em que o povo de Deus também começou a cochear entre dois pensamentos e a adorar esses deuses. Mas esse rei, ele entra e ele abole a idolatria e ele renova o pacto e aliança com Deus. Isso não é só para rei, isso não é só para autoridade. Glória a Deus que essa autoridade, ele pôde aceitar o Senhor Deus, fazer uma aliança renovada, porque ele tomou posse do seu governo. Ele tomou posse de uma nação que estava debaixo do governo dele. Então a primeira coisa que ele fez foi retirar o que estava errado. Abolir o que não servia a Deus. E aqui nós vamos ver que ele renovou a aliança dele e a aliança da nação. Amém? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Podemos entender também que há uma condição. Há condição. Nós somos servos, somos cristãos. Decidimos pelo caminho do Senhor. Então, há condição. Nós precisamos tirar do nosso meio, do nosso caminho, ou da nossa vida pessoal, particular, alguma coisa que nos impede de adorar o Senhor, de ter aliança com Ele por inteiro, de todo o nosso coração. Não só basta crer, não só basta aceitar, também tem que viver, também tem que fazer a vontade do Senhor. E aqui nós estamos vendo que o Senhor, ele, através do profeta, ele deixa claro. E essa palavra se renova ou não? Claro. Sim ou não? Sim.
Ela se renova e Deus está cobrando isso do seu povo? Sim. Se você serve ao Senhor e se você realmente busca de todo o seu coração, você vai encontrar. Agora, se não, você não vai achar. Nós não vamos achar o Senhor. Mas eu estou falando, eu creio para um povo que crê, mesmo independente de fé, mesmo que você esteja com a fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, como é o mínimo que Deus deixou, amém? O mínimo que você tiver, você deve sim buscar a Deus, renovar sua aliança, porque foi um decreto que Deus deixou. Quando Ele fez um sacrifício, ainda aqui não tinha sido um sacrifício, Jesus ainda não tinha vindo com o cordeiro, mas Ele sim estava preparando o povo para esse, como eu posso dizer, meu irmão, para esse marco, né, na história, para esse sacrifício que superou todos os sacrifícios, que é o de nos libertar. E para isso, nós precisamos ser fiel a Ele, fiel a Deus, pela sua infinita misericórdia, e continuar, não fazendo a nossa vontade, mas a dele, renunciar àquilo que impede. E aqui foi, com certeza, colocado diante do governante lá, do rei, e falou: se você quiser prosperar, se você quiser ser feliz, se essa nação que você agora vai governar, você tem que ser exemplo. Você precisa agora dar o primeiro passo, abrir realmente a boca e falar, e ter autoridade, e ter ousadia, e quebrar todos os postes de Baal. Você precisa retirar publicamente. Você precisa realmente renunciar publicamente que você serve ao Senhor, que você é fiel ao Senhor. Isso serve para nós, serve para a igreja. Num coletivo, para uma nação, para o individual. Então, no versículo 3, ele diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e seu sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Amém? Eu particularmente aqui posso dizer que não é o nosso caso, que nós temos um Deus, nós temos Jesus como Senhor da nossa nação, né? Deus juiz. Nós temos Deus Filho, que é Jesus Cristo, como eu falei, mediador entre Deus e os homens. E nós temos o Espírito Santo para nos consolar, exortar e nos orientar. Então não é bem o caso da nossa geração. Nós temos meio como buscar. Nós temos tempo para buscar. Nós temos oportunidade para buscar. Então, se existe alguma circunstância, ela pode ser mais pessoal. Porque a igreja em si, ela tem a sua rica oportunidade de estar buscando a presença do Senhor em qualquer tempo, em todo tempo, buscando ao Senhor. Amém? Mas aqui, eles estiveram devido a essa negligência, essa infidelidade. Essa infidelidade que fizeram o povo esquecer de Deus. Mas quando Deus ele tem um propósito em uma nação, ou particularmente, como eu disse, Ele manda os seus recursos. Ele manda mais uma oportunidade. E essas, com certeza, foi uma oportunidade riquíssima para esse novo rei que tomava posse ali daquela nação como ela estava. Mas o versículo 4 diz: mas quando na sua angústia convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com suas angústias.
Esse foi o resultado de quando eles ainda não tinham decidido por buscar a presença de Deus de todo o seu coração. Não tinham entregado verdadeiramente ao Senhor. E não tinha um representante também que o incentivava a ser fiel. Amém? Então, o versículo 11 diz: no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor e de despojo que trouxeram 600 bois, 600 mil ovelhas. E entraram no concerto de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Por que isso aconteceu? Por que realmente houve aqui um renovo? Porque quando eles ouviram, aqui no versículo 1, onde nós lemos que houve um profeta exortando para que houvesse uma fidelidade, um retorno de fidelidade, um retorno de aliança, um renovo de aliança. E eles ouviram aquilo com muito temor, porque eles já estavam cansados de sofrer. Eles não tinham mais esperança, eles não tinham mais, talvez até fé. A fé deles já tinha sido diminuída a ponto de eles nem buscarem mais ao Senhor. Mas a oportunidade veio através do profeta. E aqui, eles fizeram tudo isso aqui. Eles entraram no concerto. Quando nós entramos no concerto com Deus, muda. Não fica do mesmo jeito. É diferente. Para você não ficar confuso. É diferente de você falar: eu aceitei o Senhor, eu aceitei o concerto, eu aceitei buscar a presença de Deus, amém? Eu aceitei a aliança com Deus, mas o que acontece? Eu passo luta, as coisas travaram, eu estou assim numa situação que parece que Deus não me ama, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tenhais bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmãos, porque a justiça de Deus vai chegar na hora, na sua vida. Na hora de Deus, ela vai chegar na sua vida. Nós temos lá o Salmo 70, que isso não impede de nós, mesmo que Deus tenha um relógio lá, falando: a sua bênção vai vir, ela virá, a sua bênção virá, no ano 2000, nós vamos entrar em 2023, 2024, 2025, 2030. Irmãos, a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso não é o de Deus, mas Deus não pode apressar, Deus não pode nos socorrer, Deus não pode mudar a história. O Salmo 70 fala: apresta-te ao Senhor e nos socorrer, apresta-te. O Senhor sabe, isso depende, isso vai muito da nossa busca, do como a gente se interage com Ele, como a gente entra ali no particular com Ele. Isso é particular. Se Ele colocou um decreto, Ele colocou algo, e Ele colocou que vai ser assim, isso pode ser mudado. O único que pode revogar é Deus. A Bíblia diz que Ele não volta atrás na sua palavra, mas Deus, quando Ele quer revogar, Ele revoga. Quando Ele vê, só Ele tem o poder, só Ele muda, só Ele acrescenta, só Ele tem todo esse poder para mudar situações, circunstâncias. Só Deus. E nós estamos com Ele. Nós estamos sendo governados por Ele, porque nós clamamos a Ele para ser o Senhor da nossa nação. Então, por isso, nós vamos crer que algo especial e muito forte vai acontecer em favor do seu povo. E aqui, quando foi decretado essa palavra, esse compromisso de Deus, essa circunstância, não é bem uma circunstância, mas essa proposta de Deus para o povo judeu, para os israelitas, eles imediatamente pegaram. É isso que temos que acontecer. Tem uma saída, a saída é essa. A saída é
sairás. O Senhor fala para você que não conhece o Senhor. Aceita Jesus. Vem para o caminho do Senhor. Larga o caminho tortuoso. Larga o caminho tenebroso. Sai do caminho das trevas. Abandona o mal. Vem para a presença de Deus. Vem para a presença do Senhor. E aí você decidiu a buscar o Senhor. Você vai ver sinais. Você vai ver. Deus, você já viu um novo convertido? Quando ele busca Deus e tem pessoas que estão na igreja anos e anos e falam, mas gente, a pessoa chegou aqui não tem nem um mês e já recebeu isso, porque o Senhor quer impactar, quer mostrar para ela, quer falar assim, eu não te disse? Eu não disse para você que comigo realmente, com a aliança comigo realmente muda? Então isso, ele está com aquela sede, ele está com aquela fé. Você não pode desanimar, você que já está com 10, 15, 20, 30, 40 anos, até ancião na casa do Senhor, e fala assim, estacionou minhas bênçãos, estacionou minhas vitórias. Não, é a maneira como você busca, é a maneira como você pede a Ele, como você, aleluia, crê. Então se você crê e é fiel, a palavra do Senhor diz, se fores fiel no pouco, muito Ele te colocará. Se você é fiel, não importa no quanto, se é no pouco, eu posso no mínimo, eu posso buscar o Senhor no mínimo. Irmãos, esse mínimo, se você pode o mínimo, agora se você pode mais e está negligenciando, isso é uma outra história. Mas se você pode no mínimo, possa ter certeza que essa fidelidade, ela vai ser pesada na balança de Deus e vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém? Foi isso que aconteceu. E no versículo 3 aqui de 2 Crônicas, capítulo 15, como eu te dei, diz o seguinte, e de todos aqueles que não buscassem ao Senhor Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombeta e com buzinas. Todo Judá se alegrou desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade buscaram e acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Vamos tomar posse dessa palavra? Vamos tomar posse dela para nós? Você quer repouso? Você quer descanso? O recado é esse, é o compromisso, é a fidelidade. Pode você estar passando a luta que estiver, irmãos, pode ter certeza, a sua fidelidade, ela vai fazer uma grande diferença, porque você vai ver o retorno de Deus. E vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 12, onde nós lemos, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo daquele que escolheu para sua herança. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Buscando a Ele ou não? Se nós, aqui no versículo 1, eu quero ler o título do Salmo 33, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. O júbilo, a alegria, a paz, a graça do crente. Amém? Na contemplação das obras de Deus. Que é isso? O que quer dizer isso? É o trabalhar de Deus por você que serve, por você que crê, por você que busca, que o adora. Amém? Ele diz, regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e 10 cordas, cantai-lhe cântico novo, tocai bem com júbilo. Esses eram os instrumentos da época. Existia aquela harpa, né? Que era um instrumento de corda,
E hoje o que nós temos como harpa aqui é a harpinha que tem o inário e tem a harpa. Mas nós adoramos o Senhor também com o que nós temos, com o que nós podemos. Versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como um montão, põe aos abismos em tesouros. Toma todos a terra ao Senhor, tema toda a terra ao Senhor, tema-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. Viu aí? Vamos memorizar esse versículo 10? O Senhor desfaz o conselho das nações, amém? Desfaz e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos do homem. Se alguém tem dúvida que Deus não vê, que Deus não tem controle, que Deus não é onisciente, que Deus não é onipresente, onipotente, está muito enganado. Mas não é, eu creio que não é o nosso caso. E todos que estão aí, eu creio, e eu espero que creiam dessa forma, que o Senhor olha desde o alto os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Ele está te vendo as suas boas obras e as más obras. Ele está contemplando tudo. E ele está anotando tudo, porque vai ter um juízo. Vai ter um juízo, está tudo escrito. E a sua morada contempla, e da sua morada contempla todos os moradores da terra. Aonde nós estamos? Na terra. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo uma vida secular, estuda, trabalha, tem sonhos, projetos, edificamos. E o melhor das edificações é buscar o Senhor. E Ele está contemplando tudo isso. A festa no céu, quando uma vida decide pelo Senhor. E Ele é que forma o coração de todos eles, e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve. Não há rei que se salve. Ou seja, não há homem poderoso. O rei aqui simboliza homens poderosos com poder, com dinheiro, com qualquer que seja o seu poder. Está dizendo, não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem um homem valente se livra pela sua muita força. Então, para quem tem essa visão de que ele é assim, eu posso, eu confio no meu músculo, eu confio no meu banco, eu confio na minha poupança, eu confio, enfim, naquilo que você está me entendendo, né? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo, não há homem valente. Se livra pela muita força, não existe. Um cavalo é bom para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Naquela época, cavalos, eles eram muito usados nas guerras. Eles tinham muita força, corriam. Hoje temos cavalos de raça, né? Mas eles não servem para a guerra. Hoje não se usam, mas é
por meio até mesmo de valorizar ali, até mesmo de apostar, mas não que ele hoje, que eu saiba, né, é usado para guerra, para algum trabalho, talvez. Mas hoje, quantas potências tecnológicas tem? Quantas forças existem? Quantas tecnologias tem aí, até ameaçadoras? Tem. Mas nenhuma delas tem poder com a força que elas têm diante de um Deus que nós servimos. O Senhor detona. Sabe aquela bomba que ela é desarmada? Aquela bomba, por mais simples ou forte que ela seja, ela é desarmada. Veja que Deus tem todo esse poder, essa autoridade, e Ele pode fazer isso. Ele desarma. E não há resultado nenhum quando Ele entra. O resultado é o que Ele quer, é o que Ele faz. E não o resultado que o homem quer. Às vezes, até mesmo para impedir que uma nação cresça, que seja particular ou não. Deus, quando você ora, quando você busca, quando você crê, quando uma nação busca Deus, quando realmente serve o Senhor. E olha, enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo me fez lembrar de algo, eu vou falar, que ele me lembrou agora, de novo. Nós, irmãos, nós temos essa rica oportunidade de sabermos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Tudo está no comando daquele que crê. Então, está no comando do Senhor. Então, Ele tem todo esse poder. Ele tem todo, aleluia, esse aparato. Ele tem todo esse meio para fazer mudar a circunstância, mudar a situação. Porque muitas vezes nós vimos na palavra do Senhor, lá de Gênesis até Apocalipse, que muitas coisas não se cumpriram ainda, vai se cumprir. Mas nós estamos vendo que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo que Deus falou que ia fazer, muito se cumpriu. E Ele vai cumprir hoje. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir. Glória a Deus, porque nós estamos esperando no Senhor. E Ele tem o melhor para todos nós. Então, como eu ia te falando, o Espírito Santo me fez me lembrar algo tão importante, que não é, irmãos, maioria. Às vezes você está esperando uma maioria. Mas Deus, se é Deus, raciocina comigo. Se é Deus, sendo Deus no controle da nossa vida, seja ela particular ou de uma nação, não conta com a maioria, conta com os fiéis. É os fiéis que vai fazer a diferença. É os fiéis que vai dar a vitória. E Deus vai dar a vitória por causa dos fiéis, por causa dos que creem, por causa do que esperam. Amém? Essa é a diferença. Glória a Deus. Porque senão nós vamos ficar muito confiando no homem. E o homem não tem. Quem tem é Deus, através dos fiéis. Aleluia. Glória a Deus, entendeu? Amém. Então, outro detalhe aqui no versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que têm e sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Aí eu te pergunto, diante de uma realidade, de alguém que viveu, de alguém que foi testemunha, que os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os que esperam na
na fé. Eu estou aqui, cada vez que eu leio a palavra, que vou levar a mensagem ou não, no meu particular com Deus, eu cada dia me surpreendo. E eu quero que você se surpreenda também. Que você creia, que você espera no Senhor, porque os olhos dele estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre você em particular. É essa mensagem que eu quero deixar para o seu coração nesse dia tão importante. Amém? Tão importante. Eu quero deixar essa mensagem, ainda pedindo para você anotar, Malaquias 3, versículo 12. Diz assim: o profeta Malaquias escreveu: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz o Senhor dos Exércitos: esta é a promessa para um povo que tem Deus vivo como seu Senhor. É o que eu quero deixar para a igreja de Éfeso, para os membros da igreja, para os visitantes, para os convidados e para todos aqueles que tiverem a rica oportunidade de acessar esse canal. Vá lá e busque, porque eu tomo posse em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração para a gente fechar aqui. Fecha o seu olho e fala comigo. Eu tomo posse para a nossa nação. Eu tomo posse no nome de Jesus para a nossa nação e para cada vida no contexto particular e espiritual. Eu tomo posse. Eu declaro, em nome de Jesus, a vitória. A vitória que vem do nome do Senhor. A vitória que vem do Senhor. Porque aqui está o povo fiel. Eu estou falando dos fiéis. E os que não são fiéis, eles têm a oportunidade de voltar a ser fiel. Porque se nós menos vemos lá, em 2 Crônicas 15, Deus deu oportunidade para um povo que estava na infidelidade. Mas eles se consertaram. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, mais uma vez, cumprimento a todos e quero dizer para você que é a hora da palavra. Abra sua Bíblia aí no Salmo 33, verso 12. Amém? Enquanto isso, eu vou orar. Enquanto você abre a sua Bíblia, abre o meio que você tem para ler comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar essa palavra, que não é minha. Eu quero apresentar cada vida que está já pronto para cultuar, para ler a palavra, para ouvir e para, assim, meditar nessa palavra que vai surtir efeito em cada ouvinte, em nome de Jesus nessa hora. Abençoa, porque a tua palavra não volta vazia. Amém? Então eu vou ler o versículo 12, para a gente já entrar no tema e já começar a meditar na palavra que o Senhor tem para os nossos corações. O versículo 12 diz o seguinte: bem-aventurado é a nação cujo o Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? O tema é a fidelidade da nação que serve ao Senhor. É um tema bem direcionado, é uma palavra bem apropriada pelo dia que nós estamos vivendo, por esses dias que nós estamos vivendo, esse mês significativo, bem confiante
importante, né? Um mês que nós não estamos esperando conclusão humana, e sim do Senhor. E essa mensagem, ela vem falar aos nossos corações de maneira positiva e de uma maneira em que cada um possa refletir como é que você, eu, todos cristãos ou não cristãos que possa estar com a oportunidade de ouvir essa mensagem, poder avaliar como você está sendo grato ao Senhor por tudo que Ele fez, né? Por tudo que Deus fez por nós. De alguma forma, nós somos livres. Nós temos uma liberdade. E essa liberdade, ela inclui buscar o Senhor, adorar Ele. Nós podemos sair na rua, entregar o panfleto. Nós podemos falar da palavra do amor de Deus em casa. Nós podemos viajar, enviar a palavra, como o Senhor disse lá, né, quando Ele indicou o ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Ele entrega o ide, Ele entrega ali para os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, esse ide. E graças a Deus que eles foram, né? Graças a Deus que nos alcançou. E nós somos os responsáveis para dar continuidade. E aqui estou eu, juntamente com você, que Deus chamou, escolheu, fez proposta, mas o detalhe, para tudo se cumprir, para tudo se concluir, existe um pequeno detalhe, que sem ele nós não conseguimos fazer nada. A fidelidade. Deus, Ele conta com a fidelidade do seu povo, né? A fidelidade de um povo que serve a Deus e tem como seu Senhor. Ele espera isso de nós. Então, vale a pena, irmãos, servir o Senhor com fidelidade. Servir o Senhor é muito gratificante. É muito gratificante servir o Senhor, ser grato, ser fiel. Nós trazemos para nós mesmos muitas bênçãos, o retorno de tudo que nós vamos fazer para Deus. Não é uma compra, não é uma barganha, não. É somente crer que Deus não deve nada a ninguém. Até a sua fidelidade tem recompensa. Não só a nós, né? Mas em toda uma geração que nós podemos ver aqui, que a Bíblia, ela relata, que nós vamos ver já lá em 2 Crônicas, capítulo 15, se você já quiser abrir, né? Lá, a Bíblia relata que Israel só vivia realmente feliz quando aceitava Deus como seu Senhor. Quando os israelitas trocavam o Senhor Deus por Baal, perdia todos os seus benefícios. Perdia os benefícios da aliança, entrava em colapso social, econômico e espiritual. Amém? Vamos lá comigo? Eu já te passei. Veja bem aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, eu vou ler do 1 até o versículo 12, mais ou menos. Amém? Aqui fala sobre o rei Asas, que foi um rei que ele aboliu a idolatria e ele removeu ele arrancou ali os ídolos, os potes, ele retirou ali
os postes do Baal, do Deus Baal, do povo estranho, em que o povo de Deus também começou a cochear entre dois pensamentos e a adorar esses deuses. Mas esse rei, ele entra e ele abole a idolatria e ele renova o pacto e aliança com Deus. Isso não é só para rei, isso não é só para autoridade. Glória a Deus que essa autoridade, ele pôde aceitar o Senhor Deus, fazer uma aliança renovada, porque ele tomou posse do seu governo. Ele tomou posse de uma nação que estava debaixo do governo dele. Então a primeira coisa que ele fez foi retirar o que estava errado. Abolir o que não servia a Deus. E aqui nós vamos ver que ele renovou a aliança dele e a aliança da nação. Amém? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Podemos entender também que há uma condição. Há condição. Nós somos servos, somos cristãos. Decidimos pelo caminho do Senhor. Então, há condição. Nós precisamos tirar do nosso meio, do nosso caminho, ou da nossa vida pessoal, particular, alguma coisa que nos impede de adorar o Senhor, de ter aliança com Ele por inteiro, de todo o nosso coração. Não só basta crer, não só basta aceitar, também tem que viver, também tem que fazer a vontade do Senhor. E aqui nós estamos vendo que o Senhor, ele, através do profeta, ele deixa claro. E essa palavra se renova ou não? Claro. Sim ou não? Sim. Ela se renova e Deus está cobrando isso do seu povo? Sim. Se você serve ao Senhor e se você realmente busca de todo o seu coração, você vai encontrar. Agora, se não, você não vai achar. Nós não vamos achar o Senhor. Mas eu estou falando, eu creio para um povo que crê, mesmo independente de fé, mesmo que você esteja com a fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, como é o mínimo que Deus deixou, amém? O mínimo que você tiver, você deve sim buscar a Deus, renovar sua aliança, porque foi um decreto que Deus deixou. Quando ele fez o sacrifício, ainda aqui não tinha sido um sacrifício, Jesus ainda não tinha vindo com o cordeiro, mas ele sim estava preparando o povo para esse, como eu posso dizer, meu irmão, para esse marco, né, na história, para esse sacrifício que superou todos os sacrifícios, que é o de nos libertar. E para isso, nós precisamos ser fiel a Ele, fiel a Deus, pela sua infinita misericórdia, e continuar, não fazendo a nossa vontade, mas a dele, renunciar àquilo que impede. E aqui foi, com certeza, colocado diante do governante lá, do rei, e falou: se você quiser prosperar, se você quiser ser feliz, se essa nação que você agora vai governar, você tem que ser exemplo. Você precisa agora dar o primeiro passo, abrir realmente a boca e falar, e ter autoridade, e ter ousadia, e quebrar todos os postes de Baal. Você precisa retirar publicamente. Você precisa realmente renunciar publicamente.
que você serve ao Senhor, que você é fiel ao Senhor. Isso serve para nós, serve para a igreja, num coletivo, para uma nação, para o individual. Então, no versículo 3 ele diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e seu sacerdote que o ensinasse e sem lei. Amém? Eu particularmente aqui posso dizer que não é o nosso caso, que nós temos um Deus, nós temos Jesus como Senhor da nossa nação, né? Deus juiz, nós temos Deus Filho, que é Jesus Cristo, como eu falei, o mediador entre Deus e os homens, e nós temos o Espírito Santo para nos consolar, exortar e nos orientar. Então não é bem o caso da nossa geração. Nós temos meio como buscar, nós temos tempo para buscar, nós temos oportunidade para buscar. Então, se existe alguma circunstância, ela pode ser mais pessoal, porque a igreja em si, ela tem a sua rica oportunidade de estar buscando a presença do Senhor em qualquer tempo, em todo tempo, buscando ao Senhor. Amém? Mas aqui eles estiveram devido a essa negligência, essa infidelidade que fizeram o povo esquecer de Deus. Mas quando Deus ele tem um propósito em uma nação, ou particularmente, como eu disse, ele manda os seus recursos, ele manda mais uma oportunidade. E essas, com certeza, foi uma oportunidade riquíssima para esse novo rei que tomava posse ali daquela nação como ela estava. Mas o versículo 4 diz: mas quando na sua angústia convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com suas angústias. Esse foi o resultado de quando eles ainda não tinham decidido por buscar a presença de Deus de todo o seu coração. Não tinham entregado verdadeiramente ao Senhor. E não tinha um representante também que o incentivava a ser fiel. Amém? Então, o versículo 11 diz: no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor e de despojo que trouxeram 600 bois, 600 mil ovelhas. E entraram no concerto de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Por que isso aconteceu? Por que realmente houve aqui um renovo? Porque quando eles ouviram, aqui no versículo 1, onde nós lemos que houve um profeta exortando para que houvesse uma fidelidade, um retorno de fidelidade, um retorno de aliança, um renovo de aliança. E eles ouviram aquilo com muito temor, porque eles já estavam cansados de sofrer. Eles não tinham mais esperança, eles não tinham mais, talvez até fé. A fé deles já tinha sido diminuída a ponto de eles nem buscarem mais ao Senhor. Mas a oportunidade veio através do profeta. E aqui, eles fizeram tudo isso aqui. Eles entraram no concerto. Quando nós entramos no concerto com Deus, muda. Não fica do mesmo jeito. É diferente. Para você não ficar confuso. É diferente de você falar: eu aceitei o Senhor, eu aceitei o concerto, eu aceitei buscar a presença de Deus, amém? Eu aceitei a aliança com Deus, mas o que acontece? Eu
passo luta, as coisas travaram, eu estou assim numa situação que parece que Deus não me ama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tenhais bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmãos, porque a justiça de Deus vai chegar na hora, na sua vida. Na hora de Deus, ela vai chegar na sua vida. Nós temos lá o Salmo 70, que isso não impede de nós, mesmo que Deus tenha um relógio lá, falando a sua bênção vai vir, ela virá, a sua bênção virá no ano 2000, nós vamos entrar em 2023, 2024, 2025, 2030. Irmãos, a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso não é o de Deus, mas Deus não pode apressar, Deus não pode nos socorrer, Deus não pode mudar a história. O Salmo 70 fala, apresta-te ao Senhor e nos socorrer, apresta-te. O Senhor sabe, isso depende, isso vai muito da nossa busca, do como a gente se interage com Ele, como a gente entra ali no particular com Ele, isso é particular. Se Ele colocou um decreto, Ele colocou algo, e Ele colocou que vai ser assim, isso pode ser mudado. O único que pode revogar é Deus. A Bíblia diz que Ele não volta atrás da sua palavra, mas Deus, quando Ele quer revogar, Ele revoga. Quando Ele vê, só Ele tem o poder, só Ele muda, só Ele acrescenta, só Ele tem todo esse poder para mudar situações, circunstâncias, só Deus. E nós estamos com Ele, nós estamos sendo governados por Ele, porque nós clamamos a Ele para ser o Senhor da nossa nação. Então, por isso, nós vamos crer que algo especial e muito forte vai acontecer em favor do seu povo. E aqui, quando foi decretado essa palavra, esse compromisso de Deus, essa circunstância, não é bem uma circunstância, mas essa proposta de Deus para o povo judeu, para os israelitas, eles imediatamente pegaram. É isso que temos que acontecer. Tem uma saída, a saída é essa. A saída é qual? Qual é a saída? O Senhor fala para você que não conhece o Senhor. Aceita Jesus. Vem para o caminho do Senhor. Larga o caminho tortuoso. Larga o caminho tenebroso. Sai do caminho das trevas. Abandona o mal. Vem para a presença de Deus. Vem para a presença do Senhor. E aí você decidiu a buscar o Senhor. Você vai ver sinais. Você vai ver. Deus, você já viu um novo convertido? Quando ele busca Deus, e tem pessoas que estão na igreja anos e anos e falam, mas gente, a pessoa chegou aqui, não tem nem um mês e já recebeu isso, porque o Senhor quer impactar, quer mostrar para ela, quer falar assim, eu não te disse? Eu não disse para você que comigo realmente, com a aliança comigo realmente muda? Então isso, e ele está com aquela sede, ele está com aquela fé. Você não pode desanimar, você que já está com 10, 15, 20, 30, 40 anos, até ancião na casa do Senhor, e fala assim, estacionou minhas bênçãos, estacionou minhas vitórias. Não, é a maneira como você busca, é a maneira como você pede a Ele, e como você, aleluia, crê. Então se você crê e é fiel, a palavra do Senhor diz, se fores fiel no pouco, muito Ele te colocará. Se você é fiel, não importa no quanto, se é no pouco, eu posso no mínimo, eu posso buscar o Senhor no mínimo. Irmãos, esse mínimo, se você pode, o mínimo. Agora, se você pode mais e está negligenciando, essa é uma outra história. Mas se você pode no mínimo, posso ter certeza que essa fidelidade, ela vai ser pesada na balança de Deus e vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém? Foi isso que aconteceu. E no versículo 3, aqui de 2 Crônicas, capítulo 15, como eu te dei, diz o seguinte, e de todo
e com toda a sua vontade buscaram e acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Vamos tomar posse dessa palavra? Vamos tomar posse dela para nós? Você quer repouso? Você quer descanso? O recado é esse, é o compromisso, é a fidelidade. Pode você estar passando a luta que estiver, irmãos, pode ter certeza, a sua fidelidade, ela vai fazer uma grande diferença, porque você vai ver o retorno de Deus. E vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 12, onde nós lemos, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo daquele que escolheu para sua herança. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Buscando a Ele ou não? Se nós, aqui no versículo 1, eu quero ler o título do Salmo 33, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. O júbilo, a alegria, a paz, a graça do crente, amém? Na contemplação das obras de Deus. Que é isso? O que quer dizer isso? É o trabalhar de Deus por você que serve, por você que crê, por você que busca, que o adora, amém? Ele diz: regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois os recompensa louvor. Louvai-o ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e 10 cordas, cantai-lhe cântico novo, tocai bem com júbilo. Esses eram os instrumentos da época. Existia aquela harpa, né? Que era um instrumento de corda. E hoje o que nós temos como harpa aqui é a harpinha que tem o inário e tem a harpa. Mas nós adoramos o Senhor também com o que nós temos, com o que nós podemos. Versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como um montão, põe aos abismos em tesouros. Toma todos a terra ao Senhor, tema toda a terra ao Senhor, tema-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. Viu aí? Vamos memorizar esse versículo 10? O Senhor desfaz o conselho das nações, amém? Desfaz e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos do homem. Se alguém tem dúvida que Deus não vê, que Deus não tem controle, que Deus não é onisciente, que Deus não é onipresente, onipotente, está muito enganado. Mas não é, eu creio que não é o nosso caso. E todos que estão aí, eu creio, e eu espero que creia dessa forma, que o Senhor olha desde o alto os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Ele está te vendo as suas boas obras e as más obras. Ele está contemplando tudo. E ele está anotando tudo, porque vai ter um juízo. Vai ter um juízo, está tudo escrito. E a sua morada contempla
da sua morada contempla todos os moradores da terra. Aonde nós estamos? Na terra. O que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo uma vida secular, estuda, trabalha, tem sonhos, projetos, edificamos. E o melhor das edificações é buscar o Senhor. E Ele está contemplando tudo isso. A festa no céu, quando uma vida decide pelo Senhor. E Ele é que forma o coração de todos eles, e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve. Não há rei que se salve. Ou seja, não há homem poderoso. O rei aqui simboliza homens poderosos com poder, com dinheiro, com qualquer que seja o seu poder. Está dizendo, não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem um homem valente se livra pela sua muita força. Então, para quem tem essa visão de que ele é assim, eu posso, eu confio no meu músculo, eu confio no meu banco, eu confio na minha poupança, eu confio, enfim, naquilo que você está me entendendo, né? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo, não há homem valente. Se livra pela muita força, não existe. Um cavalo é bom para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Naquela época, cavalos, eles eram muito usados nas guerras. Eles tinham muita força, corriam. Hoje tem os cavalos de raça, né? Mas eles não servem para a guerra. Hoje não se usam, mas é para um meio até mesmo de valorizar ali, até mesmo de apostar. Mas não que ele hoje, que eu saiba, né, é usado para a guerra, para algum trabalho, talvez. Mas hoje, quantas potências tecnológicas tem? Quantas forças existem? Quantas tecnologias tem aí, até ameaçadoras? Tem. Mas nenhuma delas tem poder com a força que elas têm diante de um Deus que nós servimos. O Senhor detona. Sabe aquela bomba que ela é desarmada? Aquela bomba, por mais simples ou forte que ela seja, ela é desarmada. Veja que Deus tem todo esse poder, essa autoridade, e Ele pode fazer isso. Ele desarma. E não há resultado nenhum quando Ele entra. O resultado é o que Ele quer, é o que Ele faz. E não o resultado que o homem quer. Às vezes, até mesmo para impedir que uma nação cresça, que seja particular ou não. Deus, quando você ora, quando você busca, quando você crê, quando uma nação busca a Deus, quando realmente serve o Senhor. E olha, enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo me fez lembrar de algo, eu vou falar, que ele me lembrou agora, de novo. Nós, irmãos, nós temos essa rica oportunidade de sabermos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Tudo está no comando daquele que crê. Então, Deus está no comando do Senhor. Então, Ele tem todo esse poder. Ele tem todo, aleluia, esse aparato. Ele tem todo esse meio para fazer mudar. Para fazer mudar a circunstância, mudar a situação. Porque muitas vezes nós vimos na palavra do Senhor, lá de Gênesis até Apocalipse, que muitas coisas não se cumpriram ainda, vai se cumprir. Mas nós estamos vendo que a palavra do
Glória a Deus, porque nós estamos esperando no Senhor e Ele tem o melhor para todos nós. Então, como eu ia te falando, o Espírito Santo me fez me lembrar algo tão importante que não é, irmãos, maioria. Às vezes você está esperando uma maioria. Mas Deus, se é Deus, raciocina comigo. Se é Deus, sendo Deus, no controle da nossa vida, seja ela particular ou de uma nação, não conta com a maioria, conta com os fiéis. É os fiéis que vai fazer a diferença. É os fiéis que vai dar a vitória. E Deus vai dar a vitória por causa dos fiéis, por causa dos que creem, por causa do que esperam. Amém? Essa é a diferença. Glória a Deus. Porque senão nós vamos ficar muito confiando no homem. E o homem não tem. Quem tem é Deus, através dos fiéis. Aleluia. Glória a Deus, entendeu? Amém. Então, outro detalhe aqui no versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Aí eu te pergunto, diante de uma realidade, de alguém que viveu, de alguém que foi testemunha, que os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. E você? Eu estou aqui na fé. Eu estou aqui, cada vez que eu leio a palavra, que vou levar a mensagem ou não, no meu particular com Deus, eu cada dia me surpreendo. E eu quero que você se surpreenda também. Que você creia, que você espera no Senhor, porque os olhos dele estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre você em particular. É essa mensagem que eu quero deixar para o seu coração nesse dia tão importante. Amém? Tão importante. Eu quero deixar essa mensagem, ainda pedindo para você anotar, Malaquias 3, versículo 12. Diz assim: o profeta Malaquias escreveu: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz o Senhor dos Exércitos: esta é a promessa para um povo que tem Deus vivo como seu Senhor. É o que eu quero deixar para a igreja de Éfeso, para os membros da igreja, para os visitantes, para os convidados e para todos aqueles que tiverem a rica oportunidade de acessar esse canal. Vá lá e busque. Porque eu tomo posse em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração para a gente fechar aqui. Fecha o seu olho e fala comigo. Eu tomo posse para a nossa nação. Eu tomo posse no nome de Jesus para a nossa nação e para cada vida no contexto particular e espiritual. Eu tomo posse. Eu declaro, em nome de Jesus, a vitória. A vitória que vem do nome do Senhor. A vitória que vem do Senhor. Porque aqui está um povo fiel. Estou falando dos fiéis. E os que não são fiéis, eles têm a oportunidade de voltar a ser fiel. Porque se nós menos vemos lá, em 2 Crônicas 15, Deus deu oportunidade para um povo que estava na infidelidade. Mas eles se consertaram. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.
mais uma vez aqui para te abençoar. Quero dar a bênção apostólica. Eu quero te desejar muitas bênçãos, muita alegria nesse dia, muita esperança no Senhor. Amém? Então vamos orar comigo. Soberano Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa cada vida, cada um, Senhor. Receba a bênção do Senhor, receba a vitória de Deus, receba a paz do Senhor, a alegria do Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita cada coração, cada mente, cada vida, seja consolada, confortada pelo Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um e cada um possa dizer amém. Amém? E até domingo.